aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um compilado geral sobre a minha jornada como biomédica tentando trabalhar na Europa, mais especificamente na Irlanda. Eu sou biomédica, mas o que eu vou abordar aqui serve para outras profissões de saúde também regulamentadas na Irlanda pelo CORIO. Quando eu comecei a pesquisar e tomei essa decisão, eu não encontrei nenhum outro biomédico que tivesse passado por esse processo. E sinceramente até hoje ainda não encontrei nenhum. Então eu resolvi criar esse canal e compartilhar com vocês informações valiosas e quem sabe criar uma comunidade forte de apoio e de troca de informações. Mas antes da gente começar de fato, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma atualização futura. Agora vamos nessa. Há mais ou menos 4 anos eu tomei essa decisão de mudança total de vida para deixar o Brasil e trabalhar em outro país como biomédica. Na época, eu comecei pesquisando sobre vários países, como o Canadá, a Nova Zelândia, o Reino Unido e a Irlanda, e acabei optando pela Irlanda. As diferenças entre os processos de cada um desses países eu vou abordar futuramente em um outro vídeo, até porque senão é muita coisa, esse vídeo vai ficar gigantesco. Assim como em inúmeros países, profissionais biomédicos estão em falta na Irlanda. Existe uma demanda muito grande por profissionais da nossa área. Por isso, nós biomédicos estamos listados na lista de profissões elegíveis ao Critical Skills Employment Permit. Porém, para trabalhar na Irlanda como biomédico, você precisa primeiro obter um registro no CORIO, o órgão irlandês responsável por várias profissões de saúde, incluindo a nossa. Todo biomédico que tenha obtido suas qualificações fora da Irlanda precisa primeiro obter o reconhecimento de qualificações internacionais junto ao CORIO, antes de poder pedir o registro. Nós, biomédicos que trabalhamos com patologia clínica, com análises clínicas aqui no Brasil, somos os Medical Scientists lá na Irlanda. No meu caso, eu passei um pouco mais de 2 anos juntando a grana, preparando a minha documentação para poder aplicar para esse reconhecimento, o que eu fiz em outubro do ano passado. Eu vou compartilhar mais detalhes sobre esse processo especificamente em um próximo vídeo, portanto fique atento, porque vai ter muita coisa interessante e útil para vocês. Em abril, eu recebi a carta de decisão do CORIO. Emocionante, né? Mais ou menos, quer dizer, emocionante foi, me deu uma avalanche de emoções. As decisões possíveis eram rejeitado, e aí já era, eu perderia tudo, o meu tempo investido, os mais de 22 mil reais que eu investi nesse processo, e já era, acabou pra mim. Aprovado, e nesse caso tudo certo, tudo lindo, só correr para abraço. Ou uma compensation measure, um período de adaptação que poderia ser de até 3 anos. Quem determina o tempo de duração desse período de adaptação é o CORIO. No meu caso, eu recebi uma decisão de compensation measure. Ficou determinado um período de adaptação de 12 semanas, no qual eu tenho que trabalhar de forma supervisionada por outro biomédico na Irlanda que tenha pelo menos 3 anos de registro lá, num laboratório acreditado pela ISO 15189, e esse trabalho tem que ser full time. Esse período de adaptação tem que ser full time, pelo menos 35 horas por semana. E tem mais um detalhe importante. O CORIO me deu um prazo de 18 meses para ir para a Irlanda e iniciar esse período de adaptação. Esse prazo está contando desde abril. Se eu não conseguir, nesses 18 meses, iniciar o período de adaptação, o CORIO arquiva o meu processo e eu perco tudo. Ah, que lindo, mas 12 semanas não é nada, poderiam ser 3 anos. Eu quero aplausos. Mais alto. No entanto, há um porém. Lembram que eu falei que a gente entra no Critical Skills? É verdade, mas para isso a gente precisa estar registrado junto ao CORIO. Então, para aplicar a permissão de trabalho de Critical Skills, eu preciso estar registrada no CORIO. Porém, para ser registrada no CORIO, eu preciso primeiro obter o reconhecimento, e para obter esse reconhecimento, eu preciso cumprir o período de adaptação na Irlanda. Como eu não sou uma cidadã europeia, eu preciso da permissão de trabalho. Tá errado. Ou seja, resumindo, eu preciso do registro para aplicar para o Work Permit, mas ao mesmo tempo eu preciso do Work Permit para cumprir a determinação do órgão regulador e obter o registro. Entenderam, né?
Desde que eu recebi a decisão do Corel, eu entrei em contato com vários hospitais, me apresentando o meu currículo e falando sobre esse período de adaptação, a decisão que eu recebi do Corel. Muitos desses hospitais manifestaram interesse em me contratar, em serem o meu local de período de adaptação, porém todos eles encontraram o mesmo problema, um obstáculo chamado não há permissão de trabalho ou visto em que esse período de adaptação se enquadre. Com um parêntese gigantesco aqui: enfermeiros. Para enfermeiros, existe um tipo de visto que permite que eles cumpram com uma adaptação clínica por até 90 dias, exclusivamente para enfermeiros. Mas, voltando aqui para nós, eu estou, sinceramente, num limbo frustrante. Porém, há uma luz no fim do túnel. Uma das gerentes de laboratório com quem eu falei, que estava empenhadíssima em me levar para a Irlanda para trabalhar no hospital em que ela trabalha, em que ela é chefe do laboratório, me informou que o HSE está trabalhando num esquema para lidar com situações como a minha. Um protocolo, um fluxo para possibilitar que sejam oferecidos trabalhos para esses profissionais que precisam cumprir com esse período de adaptação na Irlanda. Embora esse esquema ainda não esteja pronto e não vá me beneficiar, já me dá alguma esperança saber que o HSE está ciente do problema e está trabalhando nisso. Eu espero sinceramente que outros colegas que tentem o reconhecimento no futuro não passem pelo que eu estou passando, porque é desesperador. Mas não desanimem, sempre tem uma luz no fim do túnel. Infelizmente, esse esquema ainda não está pronto, então eu, que já estou com o processo em curso e tenho um prazo correndo com o Corel, precisei encontrar alternativas para o meu caso, para não perder tudo que eu investi até aqui. Afinal de contas, esse é meu sonho, eu trabalhei muito até aqui para realizá-lo e eu investi muito, e eu não quero perder nada disso e nem abrir mão dos meus sonhos. Depois de muito pesquisar, muito relutar, conversar com uma advogada lá da Irlanda, eu achei uma alternativa. Para cumprir com esse período de adaptação e não perder tudo que eu fiz até aqui, eu preciso ir para a Irlanda como estudante de inglês. Sim, intercambista. O tempo mínimo de curso para eu poder obter o visto de estudo e trabalho é de 25 semanas. Dessa forma, eu tenho acesso ao visto de estudo e trabalho, que me permitirá trabalhar até 20 horas semanais durante o período letivo e 40 horas semanais nos 2 meses de férias. Não é a forma ideal de cumprir com esse período de adaptação, mas é a única forma que eu disponho no momento, uma vez que eu não tenho cidadania europeia. Agora, é aqui que eu preciso do apoio de pessoas incríveis como você. O curso de inglês de 25 semanas custa em torno de 15 a 17 mil reais, os mais baratos. Além do custo do curso, que tem que ser pago integralmente até 40 dias antes da data de embarque, há também a exigência de comprovação financeira, através do demonstrativo de um extrato bancário, lá na imigração, de uma conta com 4.200 euros, que dá um pouco mais de 22 mil reais. Infelizmente, eu já esgotei as minhas economias nesse processo, lembrando que eu levei mais de 2 anos trabalhando em 2 hospitais para conseguir juntar o montante que eu investi até aqui. E devido ao prazo do Corel, eu não tenho como passar mais 2 anos trabalhando em 2 hospitais para juntar esse valor novamente. E é por isso que eu decidi fazer uma vaquinha online para tentar levantar os fundos necessários para concluir esse projeto. Se eu conseguir chegar a 6.000 pessoas dispostas a doarem apenas R$6 cada uma, eu vou conseguir cobrir os custos do intercâmbio e cumprir com o prazo determinado pelo Corel. Eu vou deixar o link da vaquinha aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu realmente acredito no poder da comunidade e conto com seu apoio para dar o próximo passo nesse projeto. A sua contribuição pode ser de um valor pequeno, mas vai fazer uma diferença imensa na realização desse sonho. Muito obrigada por se juntar a mim hoje e ouvir sobre a minha jornada até aqui. Não tem sido fácil, tem sido uma montanha russa, mas eu estou determinada a fazer acontecer, a tornar esse sonho realidade. E se você quer me apoiar, não se esqueça de conferir os links aqui na descrição do vídeo. Eu sei que juntos nós podemos fazer grandes coisas, então muito obrigada a todos por fazerem parte dessa aventura comigo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e vamos alcançar essa meta de arrecadação juntos.
porque vamos combinar que quando as pessoas querem fazer acontecer hoje em dia aqui na internet, não é difícil alcançar 6.000 pessoas, né? Então, muito obrigada pelo seu apoio. Fique ligado no próximo vídeo, porque eu ainda vou trazer muita informação sobre o processo de reconhecimento na Irlanda, dessa vez detalhando o processo e a diferença entre os processos na Irlanda e nos outros países que eu pesquisei. Até lá, cuidem-se e um beijo!